Olá para você que está ligado aqui na rede ANC. Um abraço aí para todo o Ceará. Está sendo retransmitido esse programa, essa entrevista aqui com a gente para todas as regiões do Ceará. Logicamente que não seria possível sem as emissoras filiadas aqui à rede ANC, que já é a maior do norte e do nordeste do nosso Brasil. Então já opera aí em todas as regiões do Ceará, de casquinha. Piauí também recebe o nosso sinal, Pernambuco e outros estados do nosso Nordeste. A rede ANC não para, e visando esse crescimento, logicamente, que a gente está junto de pessoas importantes, de gabarito, e também pessoas que trazem coisas boas para a nossa região do Ceará. E olha aí, tu viu esse gancho, foi legal porque eu tô com ela. Adriana, deixa eu ver aqui, Adriana Neves, deixa eu colocar ela aqui já na telinha. Quem é a Adriana Neves? A Adriana Neves é a segunda vice-presidente do Cresce Ceará. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Gostou da apresentação? Adorei, foi um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a ANC, porque essa é uma oportunidade que a gente sempre tem de mostrar o trabalho que o Cresce Ceará faz e de explicar e de estar conversando direto com a população. Pronto, Adriana, deixa eu perguntar, para quem ainda não conhece o que é o Cresce, qual segmento atua o Cresce, você vai explicar para toda a nossa audiência aí. Tá. O Cresce é um segmento, é um conselho regional de classe. Tá? Então, ele junta todos os corretores de imóveis, tanto pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Imobiliárias, corretores, autônomos, corretores associados, enfim, toda essa gama de pessoas. É super importante porque o Cresce, ele lida com a documentação necessária, lida com os hábitos, com os costumes, com a legislação, principalmente, de uma venda, de uma locação entre corretores e pessoas que adquirem o imóvel, pessoas que alugam o imóvel. Por que é importante? Sim. Porque, como em toda profissão, existem os maus profissionais e os bons profissionais. Justamente. Então, para salvaguardar as pessoas, o mercado de uma maneira geral, o Cresce tem as suas normas, os seus regimentos, que todos os corretores são obrigados a seguir. Tá? E se uma pessoa se sentir lesada por uma empresa, por um corretor, ele pelo menos sabe onde é que ele vai procurar os direitos dele. Ele vai no Cresce. E o Cresce, ele faz uma reclamação formal no Cresce, a gente dá entrada nessa reclamação e nós vamos apurar o fato, tá certo? Para que a gente tente solucionar o problema da pessoa. Ou seja, você, meu ouvinte, também telespectador, porque estamos ao vivo no YouTube, você vai alugar, vai comprar um imóvel, veja se tem ali responsáveis do Cresce Ceará por trás disso, porque isso, como você disse, Adriano, resguarda a população de maus profissionais, entre aspas, né? De pessoas de má índole, que pode estar aí se aproveitando do seu dinheiro. Às vezes as pessoas juntam o FGTS, tudo para entrar, e maus corretores entram e atravessam, às vezes, a venda, realidade, né? Como em toda profissão e como hoje, né, é uma coisa geral, existe muito golpes. É verdade. Né? Principalmente na questão da locação por temporada. Então, quando as pessoas, às vezes, ligam para a minha empresa, que nós fazemos locação por temporada também, e a pessoa diz, porque eu fiz uma locação por temporada e estou aqui num empreendimento tal, e o corretor não apareceu e me deram o telefone da senhora, como é que eu faço? Eu digo, olha, a senhora sabe se a pessoa era corretora, se não era? Então, o que é que o pessoal faz, né? Os espertalhões, né? Os golpistas. Eles pegam uma publicação de um imóvel, de um corretor habilitado ou de uma imobiliária habilitada, tiram aquelas fotos e colocam como se o imóvel fosse dele. Só que, assim, tipo, Réveillon, em Fortaleza. Um apartamento na beira-mar, no Réveillon, em Fortaleza, o pacote não sai por menos de 7, 8 mil reais.
Aí a pessoa está vendendo um pacote de um empreendimento na beira-mar por R$ 2.000. Então, a pessoa tem que se desconfiar. Aí diz, olha, mas nós só temos esse. A senhora pegue, se não fizer o depósito, a senhora vai perder. Oferta limitada. Exatamente. E aquela gera, né, aquela escassez para que a pessoa se sinta pressionada para fazer um depósito e a pessoa nunca mais vê esse dinheiro. A pessoa, pela pressa, aí, como você disse, já era aquele, ai meu Deus, tem que fechar agora, que promoção. Exatamente. Viu todo mundo ali trabalhando certinho com valor X, aí veio mais baixo, aí não desconfia, né? Acaba caindo no golpe. O que eu sempre digo é o seguinte, viu qualquer tipo de anúncio, olha o nome da pessoa, veja qual cresce dela e se ela não quer ligar, entre na internet, Cresce Ceará. Lá tem uma área exatamente para o público. Nessa área ela vai encontrar que aquele corretor é quem diz ser, porque eu posso, o meu número de corretor é 2980. Sim. Pode ser que uma pessoa diga assim, não, o meu Cresce é 2980. Mas será que é a Adriana? Porque a pessoa vai dizer, inventa o número de um Cresce e não é. A pessoa, entendeu? Ou então a pessoa já foi corretor e não é mais, já perdeu o credenciamento do Cresce, justamente por não ter nunca pago o Cresce, ou simplesmente porque tentou dar um golpe. Então, tem, assim, N motivos. É isso daí. Então, você fica ligado. Se você está aqui no YouTube, na nossa rádio, ligou agora, eu estou falando com a Adriana Neves, segunda vice-presidente do Cresce Ceará. A gente está falando sobre esse mundo imobiliário e também vamos agora falar sobre um novo assunto que é super interessante. Vou falar com ela aqui sobre o segundo seminário do mercado imobiliário que vai acontecer no Maciço do Baturité, especificamente em Guaramiranga, né? Exatamente. Vai ser amanhã, sexta-feira, tá certo? E a gente está aguardando todos os corretores. Esse seminário é um seminário voltado para corretores, para imobiliárias que trabalham na região. Certo. E é bem interessante porque, além da gente falar de normas, de regulamentos, de locação e tudo, e de venda, a gente vai falar sobre locação por temporada. E esse assunto, eu já faço isso há 20 anos na minha vida. Então, esse assunto é super importante para proteger tanto o corretor quanto a pessoa que vai locar o imóvel. Então, tem regrinhas básicas, sabe? Da pessoa que vai ver o imóvel, assinar um documento dizendo que está recebendo o imóvel daquela maneira, tá? Justamente protege quem? Protege os dois lados. Existe um contrato que tem que ser feito para proteger também os dois lados. E existe um check-out para que a pessoa chegue assim, bom, tá aqui, você recebeu isso aqui, tá todo bonitinho, pintura ok, tudinho, tem 6 xícaras, 6 pratos, e quando a pessoa chega lá, peraí, cadê as xícaras? Não, quebrou 3. Então, a pessoa vai ter que repor. Ou, ao contrário, né? A pessoa, de repente, está lá, alugou um apartamento com freezer, com geladeira, chega lá, só tem uma geladeira, não tem um freezer. Então, é para proteger os dois lados, na realidade. Coisa boa, coisa boa. O evento vai acontecer amanhã em Guaramiranga, sexta-feira, é gratuito? É gratuito, tá certo? Para todos os corretores, como eu falei anteriormente, né? E para as imobiliárias da região. E a gente pede, porque é um encontro que a gente, além de passar informações, a gente debate, a gente conta casos reais. Então, é bem interessante, porque o corretor ele vai se sentir abraçado pelo Cresce, ele vai se sentir um parceiro nosso, tá? Então, a gente dá... eu tenho documentos meus da minha imobiliária que eu passo para os corretores, para que eles... Olha, está aqui um exemplo de check-in, um exemplo de check-out, um exemplo de contrato. E a gente passa isso para o corretor, para que ele, obviamente, pegue aquele contrato e adapte para ele. Mas é uma coisa que na minha imobiliária foi feita por advogados e tudo, entendeu? E, às vezes, um corretor desse, autônomo, ele não tem esse dinheiro para fazer esse investimento e tudo. Então, a gente procura, juntamente com o Cresce, dar todo o apoio possível ao corretor para que ele exerça a profissão dele da melhor maneira possível, tanto se protegendo, como protegendo o cliente dele. E, mais uma vez, eu digo, né? Tem aquele ditado antigo, né? Banana madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, eu tenho marimbondo no pé. É a mesma coisa. Não vá atrás do barato,
que o barato sai caro. Barato sai caro. É um sítio com 8 suítes, com aquecedor, com ar-condicionado, com banheira, por R$ 1.000. Não existe em Guaramiranga, meu povo, pelo amor de Deus. E você falou dessa questão sazonal ali, por épocas, por temporada. Guaramiranga vive muito isso, né? Tem épocas ali que Guaramiranga ferve. Carnaval, né? Tem um jazz e blues, o festival. Eu posso pontuar também o próprio Natal, Ano Novo, né? E é um jeito do Cresce ajudar também essas pessoas que vivem disso, né? Vivem de manter-se, eles se mantêm com aluguéis. E tem uma coisa bem interessante também, que eu sempre digo que o comércio, se fosse esperto, ele deveria fomentar toda essa área de corretagem, porque o corretor, quando ele aluga o imóvel, ele leva o cliente lá para dentro. Esse cliente vai no supermercado, vai no barzinho, vai na pizzaria. Ele faz com que a economia do município gire, né? Além dele dar o dinheiro da alocação, tá certo? Ele gasta mais energia, é bom para ele gasta mais água, tá certo? Ele vai, a pessoa não vai passar um fim de semana em Guaramiranga para estar cozinhando. Então, ele vai para os restaurantes. Vai numa pizzaria, né? vai... Exatamente. Ele movimenta muito o mercado, entendeu? Então, é um outro aspecto de como é bom a locação por temporada. E Guaramiranga, você tem razão. Todo o maciço de Baturité, ele lota. Feriado, Semana Santa, Natal, Réveillon, Carnaval, todos esses grandes feriados, todos esses grandes eventos, pode ter certeza que em Guaramiranga você não encontra um barraco para se hospedar. É verdade. E se você está aí no município de Guaramiranga, no Maciço, olha aí, um evento muito legal e mais importante ainda para os corretores de plantão aí da região e de fora da região, de Fortaleza vai também, vai todo mundo. Mas por que o Maciço para acolher esse segundo seminário? Qual foi a escolha? A escolha é o seguinte... A gente lá no Cresce, a gente escolhe áreas, basicamente áreas turísticas, tá certo? Para que a gente possa fomentar isso. Então, e grandes cidades, claro, porque não só tem a alocação por temporada, ela não é feita só de cidades turísticas. Por exemplo, existem cidades como Sobral, tá certo? Como Crato, por exemplo, que Juazeiro, então, que a alocação por temporada lá é super aquecida. Por quê? Porque tem um comércio muito grande. Sim. Tem universidades. Então, a gente conhece muita gente que diz assim, meu filho estuda em Sobral, meu filho estuda no Crato, meu filho estuda em Juazeiro. Então, é bem comum você ter esse tipo de mercado lá. E a gente faz começamos por... Canoa Quebrada, Aracati, agora fomos para o Maciço, depois nós vamos para Juazeiro, né? Então, nós temos vários pontos assim que a gente quer treinar o corretor e profissionalizar cada vez mais o corretor para que ele atenda melhor o cliente. Porque isso é uma relação de ganha-ganha. Se o cliente é bem atendido, tá certo? Ele vai se sentir confortável para voltar e ser atendido pelo mesmo corretor. Se ele é mal atendido, aliás, não é só corretor, não, é qualquer profissional, né? É verdade. Adriana, deixa eu te perguntar. Ali, especificamente em Guaramiranga, a gente está até conversando, é um pouco mais complexo. Eu ia dizer complicado, mas complexo. Você fazer um novo empreendimento, uma construção ali, porque é cercado por leis ambientais, né, justificadas, inclusive, por ter proteção ambiental, mas o maciço em si é muito grande, né? Vai ali capistrando, vai um pouco abaixo da serra. E como é que está o mercado imobiliário naquela região? Olha, o mercado imobiliário também naquela região é um mercado imobiliário aquecido, mas é um mercado imobiliário que é voltado para o lado também ambiental, porque a gente não pode chegar e pegar uma pérola daquela, uma joia daquela, como é o Maciço de Baturité, e começar a apreender essa serra aqui, essa parte dessa serra nós vamos tirar para fazer habitação. Essa aqui vamos fazer prédios. Então, isso aí vai acabar com a mata, tá certo? E vai acabar... Aí o rio seca, a floresta que tem lá, né, também seca, o clima muda e perde todo mundo. Então, cada local
tem a sua quantidade de pessoas que ela pode vir a abrigar. Isso é igual a uma casa. Vamos botar numa casa. Eu não posso, uma casa de 2 quartos, abrigar 20 pessoas. Não tem como. É verdade. Né? Aí ser gente saindo pelo ladrão, né? Um dormindo assim, um no colchão no chão, outro de rede em cima, 3 andares de rede, mais ou menos assim. Então, Baturité, o maciço, ele é muito disso. Então, as pessoas têm que ser muito responsáveis, inclusive quem trabalha nessa área, como corretores, como construtores, bem responsáveis mesmo, para que a gente possa deixar um maciço de Baturité para que nossos filhos e nossos netos usufruam daquela lindeza, daquela beleza que é o maciço de Baturité. Porque se a gente não fizer isso, meu irmão, a gente não vai ter mais um maciço de Baturité. Daqui a 10, 15 anos, ele vai definhando até terminar. Adriana, eu vejo que nas suas palavras, o Cresce em si está bem alinhado com essas posturas ambientais, né? Com os posicionamentos ambientais. E você explicou muito bem aí, porque não adianta você ter vários imóveis ali se você vai destruir o que leva as pessoas a ir para aquele determinado local, né? Em Guaramiranga tem os rios, tem a beleza natural verde, né? O clima em si. E o Cresce, ele está ali juntamente com essas pautas também, né? Exatamente. Inclusive, houve até uma ação recente no Cresce, né? Que a pessoa queria, o golpista, né? O golpista levou a pessoa perdeu 10 mil reais. Aí entrou no Cresce contra o cara. Primeiro que o cara nem corretor era. Aí a gente disse, olha, ele não é corretor, o senhor vai ter que ir na polícia mesmo, né? Então, o cara estava vendendo, tá certo, um terreno na beira de um rio, tá certo? E o cara, olha, já pensou esse rio aqui e tudo. Aí o cara veio conversar comigo e eu disse assim, meu senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo rio é área de proteção permanente, as margens. É verdade. Você pega 35 metros e, às vezes, mais 35. Depende do tamanho do rio. Uma Amazônia daquele não é 35, haja quilômetros de área de proteção, né? Então, o senhor ia comprar um terreno que, com certeza, na hora que o senhor comprasse, que ia ser alagado. Porque quando vem o inverno, o rio que o senhor estava vendo lá, que é o Rio Pacuti, que eu conheço, ele triplica de tamanho. E o terreno do senhor ia ficar debaixo d'água. Dava para criar rã, peixe. Agora, o senhor ficar lá... Para morar não dava. Não, aí o que é que o cara dizia para ele? Ele disse, mas isso não é área de proteção, não? Ele disse, mas assim o senhor constrói aqui bem devagarzinho e depois, quando o senhor tiver uma casa levantada e coberta, aí o senhor entra e pronto, acabou-se. Aí o senhor pega a autorização da casa. Aí eu disse assim, sabe o que é que ia acontecer com o senhor? Ele disse, não. Eu digo, na hora que o senhor começasse a construir sua casa, o senhor ia ter uma delação da sua casa. Alguém iria lá, tá certo? Iria fazer uma reclamação que o senhor está construindo uma casa numa área de proteção ambiental. E isso é crime ambiental, isso dá cadeia. Além do senhor ter perto de 10 mil, o senhor escapou de ser preso. Nossa. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, dependendo do golpista, né? Porque ele é encantador, né? É verdade. Eu nunca vi um golpista que fosse um cara bruto. O cara que tem uma lábia, né? Fala mansa, tem resposta para tudo, tudo é resolvido. Então é isso. Que podia muito bem usar seu dom para o bem. Exato. Faz para o mal. Não usa, né? não, viu? E isso vai servir também, agora falando um pouco do seminário e outras ações do Cresce, para essas novas pessoas, esses novos profissionais que desejam ser corretores, né? Qual o caminho certo a seguir? E quais são os erros que devem ser evitados? Tem muitos erros, as pessoas tentam se apressar demais, porque vê o mercado fervendo, aí quer entrar. Hoje eu estava lá no meu escritório e recebi um rapaz que foi querendo fazer estágio no meu escritório. Aí eu sentei com ele e disse assim, como é que você quer trabalhar como corretor? Qual é a sua disponibilidade? Aí ele me disse, não, eu posso trabalhar 2 dias por semana. Eu digo, deixa eu lhe dizer uma coisa, corretor não é um emprego de bico. Corretor é que nem médico, professor, é qualquer profissão. Você tem que trabalhar, pior, 7 dias da semana e toda hora. Porque às vezes eu estou na minha casa, um domingo de manhã, um cliente liga. Aí meu marido, minha filha, você está atendendo o telefone uma hora dessa? Eu disse, meu filho é um cliente, eu não vou deixar de atender.
Né? Então, e principalmente o corretor de imóvel, que as pessoas só têm tempo de ver imóvel quando? Final de Sábado e semana, domingo. é verdade. Né? Então, são os dias que a gente mais trabalha, né? E eu disse assim, não adianta, gente. Se você quer ser corretor de imóvel para ser um freelancer, não vai. Porque corretagem de imóvel é um processo, é igual você construir uma casa. Não adianta começar pelo teto, não. Tem que começar pelo alicerce. Verdade. Você tem que ir começando, conhecendo o mercado que você vai trabalhar. Você escolhe, eu quero trabalhar com lotes, eu quero trabalhar com terrenos, eu quero trabalhar com imóveis de alto padrão, né? Eu quero trabalhar com imóveis de Minha Casa Minha Vida. Cada uma dessas áreas é como médico. Tem o cardiologista, tem o ginecologista, né? Tem o clínico geral. Então, corretagem de imóvel é a mesma coisa. Então, uma pessoa que está começando, primeiro, vá atrás de um curso que seja um curso já validado pelo Cresce. Porque também tem muitos cursos que o pessoal dá e nem existe. Depois, ele procura o Cresce, acho que é do 3º ou 4º módulo, ele vai procurar o Cresce, para que o Cresce autorize ele fazer um estágio. Ele procura uma imobiliária para fazer um estágio, acompanhado por um corretor. Depois desse período, ele volta com um documento para o Cresce dizendo que fez o estágio naquela imobiliária, tá? E que ele está se habilitando a ser corretor. E não adianta, gente, sonhar. Corretagem de imóvel, o cara não vai ficar milionário do dia para a noite, não. Ele vive bem se ele realmente se entregar à profissão dele. Se dedicar. Como também. Qualquer pessoa, verdade. qualquer profissão. Quem não se dedica não vai nada. Também tem esses vendedores de ilusão querendo pegar esses novos profissionais, tipo assim, olha, porque existe muito hoje. Eu acho que todo mundo no Brasil tem alguma coisa para vender para alguém. Incrível, de tanto de propaganda que aparece. Mesmo assim, tem essas pessoas que dizem, olha, você vai ser assim, milionário, olha o que eu ganhei. Aí tira foto ali atrás com Lamborghini, com um bocado. Tem isso na corretagem? Tem, ora, e é só o que tem. Uma vez eu estava as pessoas me chamaram, né? Eu fui representando o Cresce, né? No seminário lá, que esse seminário, tinha várias pessoas que estavam dando palestra. E tinha um rapaz lá que estava dando palestra, e a palestra dele era como você ser milionário em 2 meses. Né? Aí eu disse, rapaz, eu vou assistir. Doido para ser milionário, eu, né? Vou assistir a palestra do homem. Aí ele começou a falar, porque se você seguir esse meu curso... Na verdade, ele estava vendendo um curso. Sim. Né? Na meia hora que ele tinha lá, ele estava vendendo um curso que ele fazia, e esse curso ele ia dar todas as dicas para a pessoa ser um milionário em 2 meses. Aí eu levantei o dedo, pergunta, eu digo, eu. Aí ele disse, o que é? Eu disse assim, vem cá, me diga uma coisa, quanto é que você ganha por mês? Aí ele engasgou. Ele disse, o que é que você tem de bem? Qual é o seu carro? Aí ele engasgou ainda mais. Então, a pessoa, no meu entender... Eu não teria uma fórmula mágica para ser milionário em 2 meses que eu não fosse milionário. Eu ia primeiro empregar comigo. Você depois tem que ter propriedade, né? Depois eu dividiria com as outras pessoas, mas por enquanto era só comigo mesmo. Ou seja, nesse processo aí que eu entendi, quem ia virar bilionário era ele, né? Com certeza. Os cursos dele. Não, o que tem de pilantra aí vendendo... Sabe, caviar, galinha pro caviar, peixe, arraia pro caviar, alguma coisa desse tipo. Mas é muito prometendo o céu. Enfim. Eu tenho um convívio com adolescentes, né, de igreja, e eu sempre falo para eles, é o que eu sigo para minha vida. Se aparecer gente oferecendo pote de ouro em qualquer profissão, desconfie, não queira. Nós só conseguimos as coisas trabalhando muito. Logicamente que existem as estratégias, existem, mas mesmo assim você vai trabalhar muito. Para conseguir, trabalho é trabalho. Eu trabalho desde os 14 anos, então eu tenho o que eu tenho... Trabalhando. Eu fui ver um carro meu com 27, 28 anos de idade, aí o pessoal dizia assim, mas teu pai não tinha carro? Não, não tinha não, eu só andava de ônibus. Eu era mestre, tinha PhD no circular. Não conhecia o circular, todas as rotas fazia circular. Até amizade. Ora, tinha até... E era no mesmo horário, era os mesmos motoristas. Então, dava bem certinho. É verdade. E qual é o futuro do mercado imobiliário aqui para o Ceará? O que o Cresce tem para oferecer mais ainda, tanto para os corretores, também como as pessoas que desejam comprar imóveis e tudo?
Olha, hoje o Cresce ele está numa crescente, sabe? O Fortaleza é a maior capital econômica do Nordeste, hoje, tá? E a gente está vendo aqui coisas que estão acontecendo em Fortaleza que só acontece em capitais ou Balneário Camboriú, capitais do Sul-Sudeste, né? E o Cresce, com isso, a gente conseguiu, estamos fazendo uma nova sede, com um novo auditório, para dar um treinamento melhor aos corretores, para os corretores sempre terem uma casa confortável para que ele possa ir, para que ele possa sentar. A gente aumentou o número de pessoas. A diretoria da qual eu faço parte, eu sempre estou à disposição para dar esclarecimentos à população, em todos os níveis, inclusive me ponho à disposição de vocês na hora que vocês quiserem, porque eu acho que isso é importante. O conselho ele foi criado para amparar os corretores e para servir a sociedade. Essa é a nossa função, tá? O restante é parafernália, que o pessoal diz, né? Mas a função do Cresce é essa. É amparar o corretor, é treinar o corretor e fazer com que a gente preste um excelente serviço à sociedade. Ok. Meus queridos, o papo corre solto. Se a gente deixar aqui, a gente vai até 10 horas da noite. Vamos até 10 horas da noite aqui no papo. Mas, infelizmente, a gente tem uma grade a seguir. Estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com Adriana Neves. Muito obrigado. Foi um papo excelente, Adriana. Contigo. Você gostou? Eu adorei. Que tá muito legal. E também temos a presença da sua assessora, né? Como é o nome dela? Eu esqueci. Mirelle Costa. Aí também deixar registrado. É a nossa força lá no Cresce. Ela é quem cuida de toda essa área. Então vamos deixar registrado aqui. Quer falar algumas considerações finais? Não, mais uma vez agradecer a ANC, agradecer a você pela simpatia, pelo acolhimento, tá? E dizer que a gente está à disposição, tanto eu como o presidente Tibério, como os outros diretores, a qualquer momento de comparecer aqui. Ok, eu conversei aqui com a Adriana Neves, segunda vice-presidente do Cresce. Não se esqueça, você corretor, amanhã tem esse segundo seminário lá em Guaramiranga. Você aproveita, tem ali um conhecimento geral, quer se especializar mais, vai para o seminário e aproveita o climazinho gostoso de Guaramiranga, que é sempre bom, né? Troca experiências. O Teatro também. Raquel de Queiroz. Teatro Raquel de Queiroz, não perca, é gratuito, corretor. Cuida. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais uma entrevista NC. Deixa eu colocar aqui já os banners, tudo bem certinho. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até amanhã. Não, até mais tarde, 18h05, depois da hora do Ângelo e antes da Voz do Brasil, estaremos com pauta ANC ao vivo. Tchau, gente.